Nós vamos começar nesta noite mais um evento da Escola do Legislativo. Hoje uma iniciativa do vereador Chiquinho do Planalto, essa palestra sobre ideologia de gênero. Eu gostaria de agradecer a presença do prefeito Eusébio Lago, do vice-prefeito Nelson Moreto, dos vereadores, o presidente da Casa, pastor Giovanni Máximo, Terezinha do Salão, Jadir Chanel, Chiquinho do Planalto, Valdir Mecânico e Valdir das Festas Juninas. Também está aqui Gustavo, secretário de Desenvolvimento Social, líderes religiosos, padres, pastores, a comunidade escolar que veio em peso, a gente agradece a cada um de vocês. A Polícia Militar também está presente. Hoje a palestra é com a doutora Andréia Barcelos, ela é juíza da 2ª Vara da Família e Sucessões de Divinópolis. Eu passo, nesse momento, os trabalhos para o presidente da Câmara, pastor Giovanni Máximo. Uma boa noite a todos. A alegria que invade o nosso coração pela presença de cada um de vocês, haja vista a importância do que nós vamos aprender aqui. Lembrando que o princípio da informação vem pelo conhecimento, ou o conhecimento vem pela informação, e o entendimento vem pela compreensão. E a partir daí, então, a gente descobre o poder da sabedoria, que é a arte de praticar. E nós queremos agradecer desde já a doutora Andréia por proporcionar para nós este momento de conhecimento, este momento de entendimento, para que a gente possa, na prática, lembrando da sabedoria, acertar mais. Agradeço ao prefeito pela sua presença, os demais vereadores, nosso vice-prefeito e os demais vereadores e a vereadora Terezinha. A representatividade aqui da comunidade em todo o seu todo, né, em todo a sua presença aqui para nós é muito importante. E a expectativa nossa é que a gente saia daqui entendendo um pouco melhor este assunto que no século XX está trazendo uma grande oportunidade para nós crescermos como pessoa, como família e como sociedade de um modo geral. Sejam todos bem-vindos e é uma alegria para todos nós estarmos recepcionando esta casa que leva o nome da Casa do Povo. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o prefeito Eusébio Lago pela presença, os vereadores presentes. Boa noite à Polícia Militar, o PU presente, os internautas, as pessoas que assistem através da internet. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Que alegria imensa receber vocês aqui hoje. Eu quero agradecer a meus assessores, Margarida, o Wagner, o Dionísio, que correram atrás, Por que trazer a doutora Andréia aqui? Foi há 2 anos atrás, a Igreja Católica tinha trago ela aqui numa palestra aqui na Matriz, de São Sebastião. E houve vários questionamentos. Por que não trazer ela novamente? O pessoal ficou curioso, descobriu o que é ideologia de gênero. E hoje, já quero desde já agradecer ela pela presença, a doutora Andréia. Porque eu até disse nas emissoras de rádio essa semana, nós, vereadores, eu fiquei muito preocupado, porque nós, vereadores, nós não estudamos, não formamos, não pegamos diploma para ser vereador. Mas, para isso, nós temos que buscar conhecimento. E quem pode trazer para nós conhecimento são pessoas formadas, pessoas que estudou para isso, entende disso, vai falar para nós hoje. Então, quero só agradecer a presença de todos vocês. Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, se sinta à vontade na casa, a casa é de vocês. Uma boa noite. Nós queremos, com alegria, receber a doutora Andréia. Seja bem-vinda à alegria, viu, doutora? Sinta-se em casa.
Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Eu quero, na pessoa do pastor Giovanni Máximo, saudar todas as autoridades presentes, civis e militares. Agradecer a presença dos pais, professores. É surpreendente ver esse auditório cheio dessa forma em plena segunda-feira. Vocês são muito animados. Espero poder partilhar com vocês um pouco do que nós temos estudado nos últimos anos, né? Está todo mundo me ouvindo bem? A altura do microfone está boa? Pessoal aí atrás? Me foi pedido que trouxesse para vocês uma reflexão sobre gênero, que a gente muito propriamente chama de ideologia de gênero. E algumas pessoas perguntam, por que ideologia, não teoria, não plataforma, ferramenta? Vocês vão compreender ao longo dessa exposição e serão livres também para cada um tirar suas próprias conclusões. Eu começo dizendo, está todo mundo vendo aí os vídeos, que o gênero, a ideologia de gênero, é uma das armas da cultura da morte. Cultura da morte com muita propriedade. Vocês vão ver que junto com o gênero vem aborto, vem pedofilia, vem eutanásia, vem o suicídio assistido. São ferramentas que são utilizadas mesmo para valorizar a morte ou para promover a morte, né? Em alguns casos, a morte física mesmo, como é o caso do suicídio assistido, da eutanásia, do aborto. Em outros casos, a morte da identidade da pessoa, como é o caso da ideologia de gênero. Ideologia ou teoria de gênero? Eu trouxe aqui uma definição, ou o que seria a ideologia, de acordo com o próprio Karl Marx, para não dizer que eu estou inventando coisa, né? A ideologia, segundo Marx, pode ser considerada um instrumento de dominação que age através do convencimento e não da força, de forma prescritiva, alienando a consciência humana e mascarando a realidade. Ao longo dos próximos slides, vocês vão poder ver se, na verdade, não é isso que se faz através do gênero. Então, nós vamos começar dando um pouco do histórico dessa cultura da morte. A cultura da morte, ela começa por dizer que não podemos condenar nada, que não há verdade, que não há certo ou errado. É muito comum hoje em dia nós ouvirmos, principalmente as gerações mais novas, dizerem, isso é errado para você, para mim não é. A mulher, a moça, quer dormir com o marido da outra, fala, isso é errado para você, para mim não é, não estou colocando uma arma na cabeça dele, ele também quer dormir comigo. Ou seja, parece que no mundo moderno não existem mais certo e errado, né? Verdade e mentira, tudo depende do subjetivismo de cada um, né? Como se cada um pudesse decretar o que é certo e o que é errado. E, na verdade, não foi sempre assim. Aliás, isso passou a acontecer de muito poucos anos, de algumas décadas para cá, e isso foi construído por essa cultura da morte, que vem fazendo a cabeça dos nossos jovens, até de pessoas adultas, que passam muito tempo, às vezes, em frente à mídia televisiva e outras, né, é que vem recebendo essa ideia de que não existe mais certo e errado. E tanto existe, que eu acredito que aqui em Nova Serrana, como em outras cidades, deve haver mão e contramão, não tem? Ou aqui cada um decide onde que anda, por onde que anda, se estaciona aqui ou ali, cada um aqui faz a sua própria lei de trânsito, ou a lei de trânsito ainda é aplicável aqui em Nova Serrana para todo mundo? Então, existe certo e errado, né, gente? Eu acredito que Nova Serrana também não revogou o Código Penal, então ainda é crime furtar, roubar, matar. Então, não depende do meu subjetivismo, do que eu acho que é certo ou errado. Tem coisas que são objetivamente certas ou erradas, verdades ou mentiras. Mas a cultura da morte diz que não. Se você diz que alguma coisa é verdade, que alguma coisa é errado, você é, muitas vezes, taxado de intolerante, preconceituoso, porque é a forma que aqueles que promovem a cultura da morte querem calar a sua boca.
Vamos para frente. Está um pouco desfocado, mas será que dá para perceber que aquilo ali é ou deveria ser uma casa? A cultura da morte, ela começa dizendo isso, não tem certo nem errado, nós não podemos porque somos preconceituosos. Será que pai e mãe que saíram de casa e foram passar o fim de semana na roça, deixaram o filho adolescente em casa, e quando voltam no domingo a casa está desse jeito? Será que é possível simplesmente dialogar com esse filho adolescente de 15, 16 anos e falar, vamos conversar sobre limpeza? Será que é assim que nós vamos resolver esse problema? Olha, nós precisamos começar reconhecendo, ó, ali tem cabide na geladeira, tem chinelo na geladeira, mas aquilo ali é uma cozinha. Tem porco no quarto, mas ali não é o chiqueiro, é um quarto. Choveu na sala, tem comida derramada, mas aqui é uma sala. Então, eu preciso primeiro reconhecer que está tudo errado, tudo sujo, tudo atrapalhado, e depois começar a limpar, a reorganizar. Tirar o chinelo da geladeira, o papel higiênico de dentro da pia, e depois reorganizar todas as coisas. Acontece que para reorganizar, para reconhecer que isso aí é uma bagunça, que está tudo desordenado, eu preciso ter sido criada numa casa ordenada. Se uma pessoa, desde bebezinha, foi criada, vão me perdoar, num chiqueiro desses, essa pessoa, com muita dificuldade, vai compreender que isso está tudo errado, está tudo atrapalhado. Esse é um dos motivos, vocês vão compreender ao longo dos próximos slides, pelos quais eles querem agora, os defensores do gênero, introduzir isso na escola para fazer a cabeça das crianças desde pequenas, porque elas ainda não têm condição de avaliar e de julgar. Isso não acontece aqui no Brasil, mas em algum lugar do mundo deve acontecer. Problemas na economia, né? Aqui no Brasil não tem. Recessão, inflação altíssima, juros no teto, nós nunca ouvimos falar disso. Taxa de desemprego, nem pensar, né? Vocês imaginem, a cultura da morte diz, não vamos falar disso. Falar de problema de recessão, de inflação altíssima, isso dá azar. Nós vamos resolver o problema da inflação, os problemas da economia com bons pensamentos. Ou então, está cheio de problema assim, eu não vou me envolver. Isso é muito complicado. Eu não quero me comprometer, vou ficar na minha zona de conforto. Se todo mundo agir dessa forma, problema da economia não é problema meu, é problema do governo. Problema da economia não é problema meu, é problema do ministro da economia. É problema dos empresários ou é problema de quem está desempregado. Eu estou muito bem, obrigada, não estou nem aí para o problema da economia. É assim que a gente resolve? Mas a cultura da morte diz isso, que se você tem um problema grande, ele é grande demais, você o nega, diz que não existe, porque se não dá azar, não vamos conversar sobre coisas ruins, ou simplesmente, é coisa muito polêmica, questão de gênero, eu vou me envolver com isso não, para quê? Isso nem é problema meu, não está me afetando, não estou nem aí. É questão muito polêmica, não vou me manifestar, vai que eu fico numa situação assim politicamente incorreta, então, vou fazer de conta que eu não estou nem vendo. Porque se eu falo, eu sou intolerante, eu sou intransigente. Mas é preciso nós entendermos que nós estamos numa guerra ideológica. Uma guerra ideológica contra a cultura da morte. E essa cultura da morte, como eu falei com vocês, ela aborda, ela engloba o aborto, a ideologia de gênero, a pedofilia, o suicídio assistido, a eutanásia. E numa guerra, que o digam bem os militares, a inteligência é essencial. Por isso, nós precisamos estudar o assunto e ser bem informados, para não sucumbirmos às falácias, que são mentiras com aparência de verdade. Eu, inclusive, peço a vocês que não acreditem muito no que eu estou falando, não. Questionem, estudem. Mas não fiquem naquela assim, eu gostei, eu não gostei. Não. Leiam, vão às fontes, procurem estudar, saber mais. Não fiquem só com essa noite de informação, não. Aqui eu quero fazer uma primeira apresentação para vocês, e eu dou, inclusive, indicação bibliográfica. Pesquisem depois as coisas que eu vou contar aqui para vocês, inclusive, vocês vão achar mais coisas, na internet, inclusive, né?
Mas é preciso estudar. O brasileiro tem que deixar de ser acomodado e voltar a estudar. Nós somos um povo muitíssimo inteligente, mas um pouco, para não dizer um pouco demais, acomodado. A primeira coisa a se entender é que o motivo para a implantação do aborto, da ideologia de gênero, da eutanásia, é o controle populacional. Hã? De onde tirou isso? Nós vamos mostrar o histórico disso e vocês vão perceber que as pessoas que estão trabalhando pela implantação dessa cultura da morte estão dedicando as suas vidas, as suas carreiras há mais de 50 anos, para não voltar muito na história, para concretizar isso. Eu vou dar um histórico, então, para vocês da implantação da cultura da morte e da ideologia de gênero. Nós vamos falar um pouco de Karl Marx, das fundações internacionais, do Conselho Populacional e um sociólogo muito famoso, uma das inteligências mais brilhantes que já houve na humanidade, Kingsley Davis, o nome dele. Vamos falar de Adrienne Germain, que foi, segundo Davis, a melhor aluna que ele teve. Vamos falar das feministas marxistas, da colonização da ONU, do empoderamento dos países para a implantação do aborto no mundo inteiro e da ideologia de gênero como ferramenta da sociologia e o trabalho dos marxistas. Vamos começar com o Karl Marx. Para Marx, se não for destruída a família, não há como acabar com a propriedade privada. Quem estuda ou já estudou um pouco marxismo, basta ler as obras de Marx, basta ler uma obra que, na verdade, foi publicada tendo como autor Engels, amigo e discípulo de Marx, do Estado, da propriedade privada e da família. Só que, quando o Engels publicou essa obra, ele falou que estava publicando como que um testamento, uma obra póstuma do Marx. E nessa obra, eles desenvolvem essa ideia de que a primeira... Vocês sabem que para o comunismo, tudo se resume à luta de classes, né? E um entendimento assim, muito grosseiro do que foi a ideia de Marx, se dizia que para ele tudo se resumia a uma luta entre proletariado e empresários, né, os donos dos meios de produção. Na verdade, a ideia de Marx é muito mais profunda do que isso. Ele não foi totalmente compreendido, pelo menos não naquele primeiro momento. E nesse livro ele desenvolve a ideia de que, na verdade, a primeira opressão de classes acontece entre homem e mulher, entre o marido e a mulher. Como isso? Marx foi expulso de um monte de países e acabou indo parar nos Estados Unidos. Ele morava perto de uma biblioteca, lia muito, um homem estudioso, e ele leu um antropólogo chamado Morgan, e esse Morgan desenvolvia uma ideia de que a humanidade, nos seus primórdios, vivia o que eles chamam de sexualidade polimorfamente diversa. Trocando em miúdos, nessa sociedade primária, né, todos os homens se relacionavam sexualmente com todas as mulheres e, portanto, só as mulheres sabiam quem eram seus filhos. Os homens não sabiam quem eram os filhos deles. Só que, a uma certa altura, a humanidade deixou de ser nômade, passou a ser sedentária, constituiu, né, se fixou num determinado lugar, começou a desenvolver riqueza naquele lugar, e os homens, que, do ponto de vista de Marx, são o bicho-papão, né, são a pior raça, o homem, para poder saber para quem ele deixaria a riqueza que ele estava construindo, ele laçou uma mulher e falou: vem cá, você agora é minha. Você agora só se relaciona sexualmente comigo, porque aí eu tenho certeza de que os seus filhos são meus filhos. E para esses filhos eu vou deixar, então, a minha herança. Então, essa era a ideia, mais ou menos, bem simplificada, do Morgan. E o Marx adotou essa ideia. Então, ele diz que a primeira opressão de classes é do marido em face da mulher, em que ele obriga uma determinada mulher a ser parceira somente dele e a viver para ele e para os filhos. Então, a partir disso, Marx chegou à conclusão de que, se não destruir a família, se não for destruída a família, não há como acabar com a propriedade privada.
Só que a ideia dele era muito mais do que isso. A gente vê depois os revisionistas marxistas, dentre eles um famoso chamado Karl Korsch, que mostrou que, na verdade, era preciso alterar a superestrutura, revolucionando a religião, a família e as leis. Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma derrocada, por assim dizer, da teoria comunista de Marx, já que o proletariado de um país lutou contra o proletariado de outro país para defender a riqueza da sua nação, ou seja, os bens de produção, os empresários. Não houve o que o Marx achava, porque ele acreditava o quê? O proletariado estava sendo tão explorado que ia chegar um ponto que ele ia explodir, se revoltar, se unir o proletariado do mundo inteiro e tomar os bens de produção e estabelecer a ditadura do comunismo. Não foi isso que aconteceu, a Primeira Grande Guerra foi uma derrocada, e esse Karl Korsch, aí a gente vai ter toda uma sequência do marxismo que não é possível desenvolver aqui nessa noite, em que passa por Gramsci, pela Escola de Frankfurt, pelo socialismo fabiano, mas, enfim, dentre esses, esse Karl Korsch mostrou que era preciso alterar a superestrutura, revolucionando a religião, a família e as leis. Então, agora, o que eles entenderam? Tem um velho ditado que diz, não pode com eles, junte-se a eles, não é isso? Então, vamos nos infiltrar, um verdadeiro cavalo de Troia. Então, nós vamos fazer um catolicismo comunista, um protestantismo comunista, vamos nos infiltrando. Com relação à família, né, pela via da inclusão, nós vamos destruir o que é a família. Como que é pela via da inclusão? Vamos fazer com que todo mundo chegue a aceitar que qualquer coisa é família. Essa história de que família é marido, mulher e filhos, isso é burguesia, isso é imposição, isso é intolerância, intransigência, por que não 2 homens? Uma família, com ou sem filhos. 2 mulheres, uma família, com ou sem filhos. Então, a gente começa. Você aceita 2 homens, são família, 2 mulheres são família. Por quê? Porque se amam tanto. Então, tá. Então, 3 homens que se amam também podem ser família. 2 homens e uma mulher que se amam também podem ser família. 3 mulheres e 2 homens que se amam também pode ser família. Isso já é viajar na maionese. Não é não. Já acontece na Holanda, vocês vão ver com foto. Daqui a pouco, tudo é família. Então, pela via da inclusão, eu incluo tudo. Nós, que estamos aqui hoje, nos amamos muito, somos uma família. Se tudo é família, nada é família. Então, eles entenderam que era preciso fazer uma construção nesse sentido. As leis. Nós temos, por exemplo, a lei da palmada. A lei da palmada veio para proteger as crianças. Mentira, gente. A lei da palmada veio para tirar a autoridade dos pais. Por quê? Porque o Código Penal já tem um crime de lesão corporal, cuja pena é aumentada, é agravada, se ela é praticada por ascendente contra descendente. É o caso do pai e da mãe em face dos filhos. Não havia necessidade alguma de uma outra lei para punir isso. Essa lei veio para que o filho, e aí é bom que não tenha ninguém aqui de 5, 6 anos ouvindo, o pai ameaça dar um tapinha no bumbum para corrigir alguma coisa, o menino fala, eu chamo o delegado para o senhor. Eu chamo o seu polícia, como dizem os meninos, para o senhor. E o senhor vai preso. Nessa casa, esse filho de 5, 6 anos é que manda. Isso tira totalmente a autoridade dos pais sobre os filhos. Vocês vão me dizer, que é isso, doutora? Na nossa realidade isso não acontece. Mas vocês têm que pensar nas comunidades mais pobres. Né? Então, assim, isso foi feito para quê? Para tirar a autoridade do pai e da mãe sobre os filhos. E eles não pararam por aí, eles continuam tentando tomar a autoridade dos pais sobre os filhos, que é o que vocês vão ver com o que está acontecendo atualmente com a BNCC. Né? Paralelamente aos marxistas, surge esse senhor, John D. Rockefeller. Esse aí é o primeiro. O século XIX produziu as maiores fortunas jamais vistas na história da humanidade. Então, essas famílias, que a gente chama de famílias dinásticas, compreenderam que precisavam dar um bom uso ao dinheiro delas, porque eles tinham dinheiro para rasgar a nota de $100 por 300 anos sem dó e sem passar nenhuma dificuldade. Então, esse John Rockefeller, ele cria a Fundação Rockefeller. Acontece que em 1952, deixa eu ver se...
Em 1952, e aí já tem o Rockefeller III, é criado o Conselho Populacional. Rockefeller III com mais 26 especialistas em demografia, entre os quais aquele senhor que eu falei com vocês, aquele sociólogo inteligentíssimo, brilhante, chamado Kingsley Days, vocês já vão entender por que ele foi tão brilhante. O Rockefeller III, ele tentou alterar os estatutos da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, para colocar como um dos objetivos da Fundação Rockefeller conter o crescimento populacional no mundo. Ele, a uma certa altura, esse Rockefeller III, entendeu que essa era a missão dele nessa vida, conter o crescimento populacional no mundo inteiro. Por quê? Ele chegou a desenvolver estudos e convencer, inclusive, o presidente Nixon, nos Estados Unidos, de que o crescimento populacional dos países pobres, prestem bem atenção, o crescimento populacional dos países pobres colocava em risco a própria segurança nacional dos Estados Unidos. Então, que era preciso conter o crescimento populacional. Aquela velha história, quem já estudou um pouquinho de história sabe. Um povo mais pobre, que se multiplica muito, mais numeroso, acaba invadindo o povo, aquele outro povo que é menos numeroso, tem menos soldados, questão de guerra, né? Tem mais riqueza. Esse povo, essa turma de cá, meia dúzia, muito rica. Essa turma de cá, uma centena, que é pobre ou está ficando cada vez mais pobre. A uma certa altura, o povo em maior número invade aquele outro povo para pegar as riquezas e repartir. Então, eles convenceram o presidente Nixon com esse argumento, que é até bastante lógico. Só que o Rockefeller não conseguiu alterar os estatutos da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, criou o Conselho Populacional e conseguiu colocar na direção da Fundação Ford, por indicação, prestígio, né, vamos dizer assim, um amigo, um discípulo, que converteu a Fundação Ford no principal parceiro do empreendimento. Qual empreendimento? De controlar o crescimento populacional no mundo inteiro. Esse pessoal começou, então, a implantar clínicas de aborto, financiar indústrias de produção de pílulas, DIU, outros contraceptivos. E isso tudo está documentado, gente. Se vocês forem pesquisar, tem documentos, inclusive assim, quais os países para onde eles foram? Paquistão, Índia, só lugar pobre. E lugares onde a igreja não tinha uma presença forte, principalmente a igreja católica. Nós estamos falando de década de 50. Por quê? 50 e 60. Porque a igreja católica poderia fazer uma pressão grande para impedir a questão do aborto. Então, poderia matar o experimento deles no início. Porque essa fundação, esse Conselho Populacional, a gente pode dividir os trabalhos desse conselho, nos primeiros 30 anos, mais ou menos, em 3 partes. Num primeiro momento, eles se dedicaram a estudar. Então, aqueles que querem implantar a cultura da morte, eles estudam, e estudam muito. Depois, eles começaram a implantar as políticas que eles entenderam necessárias para conseguir os objetivos deles. Então, foram financiar clínicas de aborto clandestino no mundo inteiro. Depois que morre um monte de mulher nessas clínicas clandestinas, onde o aborto era feito, às vezes, com mulher no chão, na Índia, na China, eles pegam esses números, para eles as mulheres não são gente, não estão preocupados com a saúde reprodutiva da mulher, com nada disso. Apenas um número, olha, está morrendo muita mulher em clínica de aborto clandestino, precisamos legalizar o aborto. Como se legalizar resolvesse 100% o problema de mortalidade e de outras sequelas típicas do aborto. Então, começaram a financiar clínicas de aborto no mundo inteiro, lutar para legalizar o aborto no mundo inteiro, financiar clínicas de produção de DIU, de pílula. Acontece que, por volta do ano de 68, o Kingsley Davis escreveu um artigo chamado Políticas Populacionais. Os programas atuais terão sucesso? Em que ele falou assim, podem parar. Essa história de conter crescimento populacional só com aborto, pílula, DIU, não resolve. Nós precisamos mexer na cabeça das pessoas, no comportamento sexual das pessoas. Está escrito, depois quem quiser pode ler. Nós precisamos alterar essa ideia de complementariedade do homem e da mulher. Essa história de que o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, isso é conversa fiada. Nós temos que tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que a relação sexual é para ser vivida dentro do casamento e
principalmente com o objetivo de procriação. A relação sexual tem que ser tirada desse meio e ser colocada de todas as formas. Nós temos que promover todas as formas de prazer sexual. Nós temos que colocar na cabeça das pessoas que sexo é para prazer. Filho é acidente. Quando não é um peso, um problema, com o perdão da expressão, uma desgraça. Então, vamos colocar na cabeça dessas pessoas que é para viver a relação sexual do jeito que quiser, com árvore, gato, cachorro, papagaio, do jeito que quiser. E vamos colocar na cabeça das mulheres que casar e ter filhos é uma desgraça. Nós temos que libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva. Isso está escrito com essas palavras. Ter um útero e ter capacidade para gestar, ter seios para amamentar, isso não é bênção, não é graça, isso é uma tirania da biologia. Como que nós fazemos isso? Pega a mulher solteira e coloca ela como uma Barbie. Ela é uma mulher maravilhosa, poderosa, cheirosa, uma Gisele Bündchen. Ela é uma executiva, ela fala 8 línguas, ela viaja o mundo inteiro. Ela tem quantos parceiros ela quer, ela escolhe o homem com quem ela quer dormir, né? E coloca a dona de casa, a mãe de família, que decidiu dedicar a vida ao marido e aos filhos, como uma dona Florinda. É óbvio que não está escrito dessa forma, né? Mas a proposta era essa. Aqueles bobs maravilhosos no cabelo, aquele vestido brega que você olha, até sente o cheiro de gordura, de óleo, de beira de fogão. E pergunta para as novas gerações, essas meninas bonitas que estão sentadas aqui na frente, quem que você quer ser quando você crescer? Né? Eu falo que quase que 100% de nós, mulheres que estamos aqui, caímos nessa história. Né? Só que essa ideia dele, essa proposta do Kingsley Davis, foi tão absurda para o pessoal da época que nem o próprio pessoal do Conselho Populacional ele conseguiu convencer. Eu falo que, tristemente, tem que ter uma mulher para fazer o serviço sujo. E aí vem... antes disso, eu preciso colocar para vocês isso. Esse conselho, no estatuto, vocês podem olhar. É óbvio que, se olharem na internet, vai estar no original em inglês. Quem sabe ler, lê em inglês. Quem não lê em inglês pode pedir uma tradução para quem confia. Você acha lá quais foram os 4 principais objetivos do Conselho Populacional. E aí vocês vão entender mais para frente por que isso. Abolir a soberania nacional, estabelecer um governo mundial forte, o controle do comportamento humano pela via sociológica, que é isso que o Kingsley Day vai escrever lá em 68, e controlar o crescimento populacional. Porque o Conselho Populacional foi criado com a ideia de conter o crescimento populacional para parar as guerras. A ideia até era muito boa. Vamos acabar com as guerras no mundo. Como nós acabamos com as guerras no mundo? Se nós permitimos que continuem a existir países soberanos, uma hora não tem como segurar. Um se desentende com o outro e pode haver uma guerra. Então, nós precisamos abolir a soberania das nações. Com países soberanos, nós não conseguimos conter as guerras, eliminar a guerra. Só por isso aí você já vê que é um objetivo muito grande que não se pode conseguir da noite para o dia. A grande maioria desses homens e mulheres que começaram esse trabalho não existem mais, já estão mortos. E, no entanto, o trabalho deles continua. O trabalho deles continua. E tem gente que está dando a vida por isso. Alguns acreditando que estão fazendo para o bem. Estabelecer um governo mundial forte. A ideia deles inicial não era de um governo mundial forte, mas depois eles compreenderam que, se não fosse um governo mundial forte, não dava para comandar. Né? Não dava para compactuar. Vamos deixar um governo mais ou menos? Não funciona. Uma hora perde-se o controle, tem que ser um governo mundial forte. O controle do comportamento humano pela via da sociologia é o que a mídia veio fazendo no mundo inteiro, nos últimos 40, 50 anos, e, através disso, é nesse item aí que entra a ideologia de gênero. Controlar o crescimento populacional. Para controlar o crescimento populacional, entra tudo. Aborto, eutanásia, suicídio assistido, o gênero. Né? E a coisa é muito clara. Né? Controlar o crescimento populacional, eles entenderam que não tinham como controlar sem fazer aborto. Só que depois chegaram à conclusão de que não era suficiente. Precisava também da eutanásia. Ficou velho e doente, está dando trabalho, mata.
Está grávida e não quer, joga fora, descarta, aborta. Se for com síndrome de Down ou alguma outra deficiência, mais ainda, porque nós não queremos seres humanos defeituosos. Nós queremos seres humanos saudáveis e perfeitos que possam ser força de trabalho produtiva, que não adoeçam muito. Nós já temos, por exemplo, na Finlândia, já não nasce nenhuma criança com síndrome de Down. É 100% de aborto de crianças com síndrome de Down. Só para vocês terem uma ideia de que nós não estamos falando de nenhuma teoria da conspiração. São dados que já existem e podem ser perfeitamente encontrados. Aí é que vem o Kingsley Davis, né, autor desse livro Human Society. É preciso mexer na estrutura da sociedade, alterando os usos e costumes. Como? Dessa forma que eu coloquei para vocês. Só que foi tão chocante para a população da época e para o próprio Conselho Populacional, eles falaram mexer no comportamento sexual das pessoas, subverter o comportamento sexual para que elas se relacionem sexualmente com gato, cachorro, papagaio, várias pessoas ao mesmo tempo, uma bagunça, uma orgia, não. Isso nós não damos conta de fazer. E aí é onde aparece, infelizmente, a mulher para fazer o serviço sujo, essa Adrienne Germain, que o Davis falava que era a melhor aluna que ele teve, ela convenceu o Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Vejam que está entre aspas, não são palavras minhas. Né? Ela, então, falou com o Rockefeller, para com esse papo de conter crescimento populacional. Né? Quem é da minha geração vai se lembrar que quando nós estávamos no que era chamado ginásio, e depois no ensino médio, no segundo grau, que hoje é ensino médio, que era o ginásio, é o Fundamental 2 hoje, a gente ouvia dizer que o mundo ia explodir de tanta gente. Tem que conter o crescimento populacional, porque vai faltar terra, vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar gasolina, vai faltar não sei o quê. Nós vivíamos com o pesadelo de uma bomba populacional. Era a ideia que era vendida para os jovens e que era difundida na sociedade. Essa mulher falou com eles, para com esse papo chato, com essa conversa canseira, esse papo chato de conter crescimento populacional. Ninguém está querendo ouvir isso, mas não. Você tem que investir no discurso emancipador das mulheres. E aí ele falou com o Rockefeller tudo o que o Kingsley Davis tinha ensinado. Você tem que subverter o papel da mulher, fazer com que ela não queira ser mais dona de casa para ser empregada fora de casa, achando que está fazendo negócio. Né? Nós temos que trabalhar para que as pessoas queiram cada vez ter menos filhos. Tem que reduzir para 3, depois para 2, depois para 1, e é melhor ter gato, cachorro, papagaio do que ter filho. Nós temos que chegar nesse ponto. E ela ainda falou com ele, tem mais uma coisa, já tem uma turma que está fazendo esse serviço sujo de subverter o papel da mulher, de subverter o comportamento sexual das pessoas, né? Que são as feministas marxistas, os hippies dos anos 60, 70, né? E eles sabem muito bem como fazer isso, porque para subverter o comportamento sexual de uma pessoa equilibrada, centrada, é preciso que você baixe a guarda dela. Para baixar a guarda dela, nada melhor do que a droga ou o álcool. Então, vamos soltar bastante álcool, bastante droga. Vamos fazer um trabalho para legalizar as drogas. Quanto mais bebida, melhor. Porque aí as pessoas se tornam sexualmente promíscuas. E essa foi a proposta dela para ele. Falou, você tem que investir nessas feministas marxistas que elas já estão fazendo esse trabalho. Então, o Rockefeller começou a financiar as marxistas, as ONGs, com esse objetivo, e elas, então, tomaram conta da ONU. Colonizaram a ONU, e, a partir da ONU, o mundo inteiro. A ONU vem impondo para os países a adoção das políticas que ela propõe como certas, como é o caso do aborto, da ideologia de gênero agora. O próximo passo é a pedofilia. Aí tem gente que se escandaliza. Doutora, a senhora está louca? Não estou, não. Podem observar, teve uma reportagem da Rede Globo, semana passada, ou atrasada, dizendo que pedofilia não poderia mais ser crime. Que, coitadinho dos pedófilos, eles são doentes. É um trabalho muito simples, gente. E quem viver, verá. E vão se lembrar de mim falando. Você tira da categoria de crimes e coloca na categoria de doenças. Depois você tira da categoria de doenças e coloca na categoria de comportamento normal, aceitável. Tira dessa categoria e coloca na categoria de comportamento valorizado, promovido. Se você não é, você que tem problema. Isso se chama janela de Overton. Depois pesquisem sobre isso. Como que você transforma um assunto, entre aspas, imexível, num assunto popular,
que todo mundo aceita com relativa tranquilidade. Então, aí a gente pega para dizer assim, doutora, a senhora está falando mal das feministas. Não, eu não estou falando mal delas, eu estou falando o que elas diziam, o que elas propunham. E para provar o que eu estou falando, eu trago para vocês essa feminista da década de 60, Shulamit Firestone, que escreveu um livro que é como se fosse uma bíblia para o feminismo daquela época, e até hoje ainda é muito valorizado, The Dialectic of Sexes, a dialética dos sexos. E a Shulamit Firestone, no livro A Dialética do Sexo, ela ensina como libertar as mulheres e destruir a família. Eu vou pedir licenças a vocês, os próximos 4 slides são indigestos. Mas eu quero mostrar para vocês, porque estão todos debaixo de aspas, integralmente. É tradução literal desse livro. Quem quiser depois pesquise. Vocês vão ver a receita que é dada para libertar as mulheres e destruir a família. Eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. Todo mundo consegue ler? Então, acompanhem. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Essa história de que quem educa é pai e mãe está superada, é bobagem. Tirem os filhos do pai e da mãe, porque os filhos não pertencem aos pais, os filhos pertencem ao Estado, o Estado é que sabe como que educa, coloca na creche, bota papai e mamãe para trabalhar o dia inteiro, cria-se escolas de tempo integral e o Estado é que diz o que seu filho vai aprender, você não tem nada com isso, cala sua boca, fica quieto no seu canto, vai trabalhar, que é o que você tem que fazer. Em outras palavras, é isso. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres. Vejam bem como ela fala. A libertação das mulheres da tirania. Libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família. O que é a família para essa autora? É a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Coitadas de nós, mulheres. Nós somos obrigadas, nós fomos sujeitadas, nos foi imposto esse destino biológico de poder ser mãe, de poder amamentar, de poder criar os filhos, né? Então, tem que libertar. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto para as mulheres quanto para as crianças, vamos dar bolsa isso, bolsa aquilo outro. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Essa psicologia do poder é isso, gente. É dentro de casa que a gente aprende quem que é autoridade, a gente aprende a obedecer, a gente aprende que tem limite, que tem que ter respeito. Se você não aprende isso dentro de casa, você vai dar problema na sociedade na vida inteira. Você não respeita o professor, você não respeita o diretor, você não respeita seu pai e sua mãe, você não respeita o policial no trânsito. Então, para ela, isso tem que ser destruído, porque a família gera essa psicologia do poder, nós temos que destruir a família. E aí ela é mais clara. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Contudo, nós... Podem ler. Vocês são malzinhos, hein? Vocês vão destruir mesmo. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Vocês pensem em década de 60. Abaixo a escola. Não é para quebrar muro nem nada, não. É para que a escola vire um lugar em que o professor não consegue dar aula, o diretor não manda nada, o aluno faz o que quer, e ele não aprende nada e não pode dar bomba nele, não. Eu sei que vocês não reconhecem esse lugar, porque aqui no Brasil não acontece isso, mas é isso que eles querem, né? E se as distinções... Agora, isso é muito grave, gente. Presta bem atenção o que está por trás disso. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, distinções o quê? Culturais. Para essa turma, a distinção entre homem e mulher, entre adulto e criança, é só cultural.
Se isso for destruído, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. De novo, volta lá como era, como o Morgan disse que era no início, todo mundo se relaciona sexualmente com todo mundo e uma beleza. Vamos voltar para isso. Aí agora é o mais indigesto para o meu gosto. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças, homens vocês já eram, dançaram. Todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Como quiserem. Todas as formas. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa sociedade, nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. O negócio é o seguinte, você tem que pensar só em transar, mais nada. Se você pensar é só em transar, com gato, cachorro, papagaio, homem, mulher com mulher, vários homens com várias mulheres, o negócio é esse. Isso é que é a evolução para esse povo. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido sua função. Sua filha quer ter relações com você? Aproveite. Seu filho quer ter relações com você? Aproveite. Irmã com irmão e um abraço. É essa a proposta dessa nova sociedade. Cadê o Léo para passar? Vamos para frente? E aí nós vamos chegar a descobrir, para criar essa nova sociedade polimorfamente diversa, em que você destrói a família como criadora da psicologia do poder, né? A família não educa, não ensina. Na escola, professor não dá aula, diretor não manda nada, aluno faz o que quer e passa de ano mesmo sem saber nada. E todo mundo se relaciona sexualmente com todo mundo. Chegou a uma altura que precisaram de uma outra ferramenta, que é essa que a gente está falando dela hoje, que é o gênero, a ideologia de gênero. O primeiro a usar cientificamente esse termo, a primeira contribuição, né, com esse nome, foi esse sexólogo, Dr. John Money, na década de 60. Esse médico tem uma história muito interessante sobre ele, porque na década de 40, ele escreveu a tese de doutorado dele. Ele só trabalhava com adultos que, à época, se chamava de hermafroditas. Adultos que nasceram com alguma diferença na genitália que não dava para diferenciar com muita clareza, com certeza, isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Não. Alguma deficiência na genitália, que era o que se chamava, à época, de hermafrodita. Ele fez estudos com pessoas adultas, que nasceram, obviamente, né, assim, e foram acompanhadas ao longo de vários anos. E, nesse grupo todo, essa era a tese dele de doutorado, todos os adultos eram pessoas normais. Nenhuma dessas pessoas, se você não soubesse da história delas, você, ao se relacionar socialmente com elas, você não sabia, não tinha como identificar esse problema de hermafroditismo. Eram pessoas absolutamente normais, que viviam normais na sociedade e tudo mais. Então, ele escreveu uma tese dizendo que essa questão de nascer com esse hermafroditismo não era determinante para destruir uma personalidade, para desequilibrar a pessoa, para tornar a pessoa infeliz, enfim. Só que ele terminou essa tese de doutorado, foi aprovado com brilhantismo, engavetou. E ele começou a trabalhar com pessoas que não se sentiam satisfeitas com o próprio sexo biológico, mas só adultas. E ele desenvolveu uma tese de que ninguém nasce homem ou mulher. Todo mundo nasce com gênero neutro. Você nasce com um órgão sexual masculino, mas isso não quer dizer que você seja homem. Você nasce com um órgão sexual feminino, mas isso não quer dizer que você seja mulher. Dr. John Money entendia que até 3 anos de idade há uma janela em que é possível moldar esse gênero. Então, foi ele que cunhou o termo. Gênero é diferente de sexo. Sexo é aquele corpo biológico com o qual você nasceu,
que tem uma genitália feminina ou masculina. Gênero é como você se vê, como você se percebe, se homem ou se mulher. Ele dizia que até 3 anos o gênero era maleável, dava para moldar, dependendo da sociedade, da cultura, da maneira como a pessoa fosse criada. Só que ele só tinha pacientes adultos, pessoas que queriam fazer cirurgia, ou faziam cirurgia de mudança de sexo, vamos chamar assim, entre aspas, já adultas. Ele não tinha nenhum caso de criança. E aí aparece o caso da vida dele, dos sonhos dele. Não sei se vocês conhecem essa história, dos irmãos Reimer. Um casal, se não me engano, em Winnipeg, no Canadá, teve gêmeos. Esses meninos tinham um problema com um prepúcio um pouco grande, os pais resolveram fazer cirurgia de fimose, e eles foram levados ao hospital, mais ou menos com 8 meses. O Bruce foi operado primeiro. Por uma infelicidade, o cirurgião que estava de plantão, em vez de usar um bisturi, como até hoje é feito, usou um aparelho de eletrocauterização e, simplesmente, o pênis do menino foi cauterizado. Aquele pavor, os médicos não sabiam o que fazer, a família também não deixaram o outro menino fazer o procedimento, foram embora para casa. Dali uns dias, o pênis do menino caiu, que era um toco preto, caiu, realmente, apodreceu e caiu. E esses pais, nesse desespero, como é que fazem? Para mal dos pecados deles, o pior é que, alguns meses depois, o problema do outro gêmeo se resolveu sozinho. Então, vocês imaginam a culpa desse pai e dessa mãe, né? E um belo dia, eles assistem uma reportagem na televisão, uma entrevista com esse Dr. John Money, e ele dizendo exatamente isso, que até os 3 anos estava aberta a janela da maleabilidade, era possível moldar o gênero da pessoa, diferentemente, às vezes, do sexo biológico. Então, esse casal viaja de Winnipeg, eu me esqueci a cidade onde o Dr. John Money residia nos Estados Unidos, vão para a cidade dele, fazem uma consulta e ele fala, perfeito, nós vamos fazer uma cirurgia no Bruce, vamos construir uma genitália feminina, falsa, né, mas vamos fazer a melhor plástica que se podia fazer à época. Vamos colocar roupas femininas, vocês vão criar essa criança como menina e nunca vão contar para ele que nasceu menino. Mudaram o nome para Brenda e assim fizeram. E todos os anos os gêmeos tinham que ir fazer sessões de terapia com esse Dr. John Money. Até porque, no desenrolar da história, o Bruce, que virou Brenda, começou a dar muito trabalho. Ele só queria fazer xixi em pé, ele só queria brincar com os brinquedos do irmãozinho, ele queria brincadeiras masculinas. E na escola começou a ser ridicularizado, porque descobriram que ele fazia xixi em pé. Enfim, muito sofrimento. A mãe conta, tem uma entrevista na internet, que estava no YouTube, foi retirada, curiosamente foi retirada, alguém colocou de novo, tornaram a retirar, enfim, não deixam ficar esse artigo, mas tem um livro, um menino que... eu esqueci o nome do livro, mas depois eu vou lembrar e falo com vocês. Tem um livro com essa história toda, e o depoimento do próprio Bruce, que virou Brenda. A mãe conta que, quando pôs o primeiro vestidinho, ela rasgou o vestido no corpo. Ele rasgou o vestido no corpo, não aceitava. Com 13 anos, mais ou menos, a Brenda falou com os pais, se vocês me levarem de novo no consultório do Dr. John Money, eu vou suicidar. Porque as técnicas de terapia desse Dr. John Money, gente, eram para lá de absurdas, vamos dizer assim. Posições que eram ensinadas para os meninos, para convencer que a Brenda era menina e o outro irmão era um menino. Então, coisas absurdas. Eu trouxe para vocês verem. Vocês veem aí a foto, as crianças pequenas, ele adolescente, depois quando voltou a ser homem. Do livro uma entrevista na revista Time Magazine, em abril de 1980, com o Dr. John Money, ele fala, uma experiência sexual da infância, como ser parceiro de um parente ou de uma pessoa mais velha, não afeta necessariamente a criança de uma forma negativa. Prestem bem atenção no que ele fala. Eu não chamaria de patológico um caso em que um menino de 10 ou 12 anos sente grande atração por um homem de 20 ou 30 anos e o sentimento é totalmente recíproco. Isso é pedofilia. E ele diz que não é patológico. Está lá, As Nature Made Him. O resto é pequenininho, eu não consigo ler. Edição 2000, página 48. Vocês podem depois procurar na internet.
Fotos de sexo explícito podem e devem ser usadas como parte da educação sexual da criança. Será que foi disso aí que eles tiraram o que estão querendo fazer agora com os nossos filhos na escola? As fotos reforçam o papel e a identidade de gênero da criança. Ele praticava isso que ele está dizendo, ele praticava com os meninos no consultório, gerou muito trauma, obviamente. Por fim, a Brenda falou, se me levar de novo, eu suicido. Os pais pararam de levar os filhos ao Dr. John Money e os filhos passaram a ser acompanhados por um grupo de psiquiatras lá do Canadá. O Dr. John Money foi um homem assim, dos mais famosos do mundo, era considerado o número 1, vamos dizer assim, no mundo. Ele foi muito respeitado. A partir desse caso, ele escreveu inúmeros artigos falando do sucesso da tese dele, da teoria dele, de que ninguém nasce homem ou mulher, como se, em ciência, nós pudéssemos formular uma tese ou uma lei só com um experimento, uma experiência. Ele fez isso. Ele usou uma única experiência para dizer para o mundo inteiro, é a prova de que eu estou certo na minha hipótese. E ele nunca admitiu a falha, o erro e o que aconteceu com esse caso. Então, os psiquiatras do Canadá continuaram tratando os gêmeos na mesma linha do Dr. John Money. Depois de um certo tempo, falaram, não tem jeito, o melhor é contar para ela que não é ela, é ele. E o pai, então, chama o Bruce, a Brenda, para tomar um sorvete e conta a verdadeira história. E tem a entrevista desse rapaz, em que ele fala que foi o melhor dia da vida dele, foi um alívio. Ele vê que ele era o que ele achava que ele era, né? Então, ele fez a opção de voltar a ser homem, fez várias cirurgias, se casou com uma mulher que tinha 3 filhos, mas ele tinha pesadelos horrorosos. Ele mudou o nome para David, que ele falava que era Davi e Golias. O passado dele era um Golias com o qual ele tinha que lutar, então ele ia ser Davi. E o pai se tornou um alcoólatra, a mãe depressiva, o irmão morreu de overdose, a mãe de depressão, o pai de alcoolismo, e em 2002 ou 2003, ele, com 38 anos, suicidou com um tiro no peito. Quando indagado por um Dr. John Diamond Colapinto, interessante, não, o nome, esse Dr. John Colapinto é que levantou a história toda, a verdade da história, procurou a mãe e o pai. O documentário na internet tem entrevista da mãe, tem entrevista do Bruce, que virou Brenda, que virou David, né? Ele procurou o Dr. John Money e o Dr. John Money falou que aquele experimento perdeu o contato com ele, então, ou seja, igual rato de laboratório, né? Foram usados e o Dr. John Money nunca admitiu o erro. A contribuição seguinte, existem vários ideólogos de gênero no mundo, mas atualmente a mais famosa é essa senhora que esteve no Brasil a semana passada, pela 2ª vez em 2 anos, curiosamente, no mês da homologação da BNCC. Ela hoje é considerada a mais famosa, a mais conhecida, a mais respeitada teórica de gênero no mundo. Através das feministas marxistas, das ONGs, que colonizaram a ONU, introduziram em Pequim o termo gênero na surdina, sem explicar o que era, e 12 anos depois deram a explicação do que era gênero. Num primeiro momento, aqueles que viram no documento gênero, tem toda uma história, gente, que eu poderia contar para vocês, como que foi votado, a questão de chaveamento, porque quando os países não chegavam a um acordo, chaveavam determinado artigo para depois discutir. Por fim, passou como se fosse sinônimo de sexo. Gênero é a mesma coisa que sexo. Ficaram caladas 12 anos, as feministas marxistas, as ONGs, esses promotores do gênero. E em 2007, é que elas deram a definição que essa senhora coloca. Ser homem ou ser mulher não é biológico, mas gênero, papel que cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinido e indefinível. Eu fazia uma palestra semelhante a essa na Câmara em Divinópolis e um rapaz me perguntou, doutora, a senhora não acha que gênero veio para nos dar a liberdade de ser o que quisermos? Eu falei, não, meu filho, para o gênero você não é nada, você nem existe. O gênero é uma performance. Tem todo um histórico para a gente fazer da maleabilidade do gênero em John Money, que depois foi totalmente comprovado que aquilo era uma farsa, era uma mentira, para a maleabilidade do gênero, que é a proposta da Judith Butler. Nós, atualmente, em termos de ciência, já estamos no post-gender. Né? Nós estamos aqui conversando sobre gênero porque é o que querem introduzir na nossa legislação. Mas, na verdade, os teóricos já estão no pós-gender. Por quê? Porque gênero é papel. Igual o do artista, só existe enquanto ele está desempenhando aquele papel.
A hora que parou de desempenhar, não é. E pode ser mudado quantas vezes você quiser, sem limite de tempo e nem de performance. O que vale dizer, grosseiramente falando, que eu posso ser mulher agora, amanhã cedo eu acordo e digo que eu me sinto um homem, depois de amanhã, ou amanhã mesmo à tarde, eu resolvo que eu me sinto um cavalo ou uma árvore. E à noite eu me sinto uma bissexual. Depois de amanhã eu me sinto mulher virando homem. Depois de amanhã eu me sinto homem virando mulher. E tudo mais que eu puder imaginar. Tem um vídeo na internet que vale a pena vocês pesquisarem. Um vereador alemão, se não me engano. Ele começa o discurso dele saudando. Então, ele começa a saudar. Senhor, senhora, homem que se sente mulher, mulher que se sente homem, homem que se sente mulher e homem, mulher que se sente homem e mulher, homem virando mulher, mulher virando homem, homem que é cis, homem que é trans. Eu sei que ele fala, dá uns 50, já viu? Uns 50 tipos de gênero diferentes. Existem institutos que dizem que hoje já tem 48, 50 e poucos gêneros no mundo, e a Judith Butler fala, não é isso. Existem tantos gêneros quantas são as pessoas no mundo, e mais, porque cada uma de nós pode inventar o que quer ser. Parece brincadeira e de mau gosto, mas nós já temos, na França, um homem que diz que se sentia mulher, eu não sei se chegou a fazer a cirurgia de amputação de órgão, que eles chamam de mudança de sexo, mas não é, porque se fizer o DNA é XX ou XY, isso não muda. E então virou Karen. Depois procurem na internet. E a Karen hoje diz que é um cavalo, que ela é um cavalo preso num corpo humano. Então concorre em competição de pônei. Nós temos na Noruega uma menina, uma moça jovem, até bonita, a gente vê na internet, que ela diz que nasceu no corpo errado. Ela é uma gata. E dentro de casa ela anda de 4, miando e ronronando com a aprovação da família. E por aí vai. Então, na verdade, quando a gente vê, aí o pessoal fala assim, gênero é para defender as mulheres. Mentira. Mentira que para o gênero mulher não existe, homem não existe, tudo é papel. Eu vou colocar para vocês os slides com partes do livro dessa senhora, para vocês verem que não sou eu falando dela, é ela falando por si mesma. O gênero é mais ou menos isso aí, gente. Esse queer, essa coisa esquisita. Mas não é nem propriamente isso, porque eu posso mudar quantas vezes eu quiser. Então, isso aí é um flash de um momento. Daqui meia hora pode ser diferente. Quando eu falo que não existe, para quem defende gênero, não existe mulher, não existe homem, isso é papel, vocês vão ver pela boca de uma socióloga, essa senhora Berenice Bento, em que ela fala com todas as letras. Nós sabemos que não existe mulher. Mulher é um rótulo, é um símbolo, é um papel. E como todo rótulo, como todo símbolo, é impositivo, é unitário. Mas a gente faz de conta que acredita que existe mulher para avançar com uma agenda. Uma agenda o quê? Política. O gênero é uma ferramenta política para alterar a sociedade, para uma reengenharia social. Cadê o Leonardo para pôr o vídeo para a gente? Vê se você consegue, Léo. Ver se vocês conseguem ouvir. 1 minutinho, 2. Esse foi o primeiro seminário queer em São Paulo, em Vila Mariana, setembro de 2015. E essa senhora é... Essencialismo estratégico, quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário.
acredita que exista gay, não existe homossexual, não existe lésbica. Porque você pode mudar quantas vezes você quiser, então 2 mulheres juntas podem ser um homem e uma árvore, dependendo do gosto dos 2 ou das 2, né? Então ela fala, porque perguntam para ela essa questão do essencialismo estratégico. Os teóricos de gênero, os ideólogos de gênero, não acreditam no essencialismo, ou seja, que as coisas têm uma essência. Isso aqui é um copo. E um copo de quê? De vidro. Essa é a essência, vidro. Eles não acreditam que exista essência. Então não existe mulher, uma figura feminina com características próprias de mulher, como não existe homem, né? Mas a gente faz de conta que acredita nisso, a gente usa discursivamente isso para poder avançar com a agenda, né? Então, só para vocês verem que não é defesa de mulher, nem de homossexuais, nem nada. Pode passar, Léo. O sujeito, o eu, o indivíduo, são conceitos falsos. Só tem realidade linguística. As mulheres são mulheres porque pousam como se fossem mulheres. Ou seja, mulher não existe. Mulher é porque faz de conta que é mulher. O próprio sujeito mulher não pode ser mais entendido em termos estáveis ou permanentes. Há uma farta literatura que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher. Quer dizer, na verdade, ela fala de uma farta literatura, mas ela não mostra, ela não prova. Rigorosamente falando, não se pode dizer que exista uma mulher. Tudo isso está no livro da Judith Butler, Gender Trouble. Tem aí a edição dos anos 90. Aí... Sim, tranquilo. A gente conversa com certas pessoas que falam assim, mas o Brasil não aceita gênero porque é atrasado, é ultrapassado. Eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Os países chamados de primeiro mundo, que acolheram gênero na legislação sem saber do que se tratava, estão sofrendo horrivelmente agora com isso, e vocês vão ver, e agora estão, inclusive, lutando para tentar reverter a situação. Então, quais são as consequências da ideologia de gênero nos países em que ela foi acolhida? Está longe, mas para vocês verem, nos Estados Unidos existe uma luta chamada UFC. Eu tenho que pensar, porque senão eu falo FCA, é o UFC. Existe aqui esse canto da esquerda, é uma das melhores lutadoras femininas, e embaixo, não sei se está dando para ler o nome, esse lutador ele é um homem que diz que pelo gênero se sente mulher, se chama Fallon Fox, e quis lutar na categoria feminina. Essa da esquerda, que era, vamos dizer, a campeã, ela falou, eu não luto, ele é homem, não luto. Acontece que uma outra lutadora, por questão de contrato, teve que lutar com ele, dizendo que era ela, Fallon Fox, e ele lutou com a Tamika Brents. Quem quiser, anota aí. Fallon Fox versus Tamika Brents. Se jogar na internet, vocês veem. E o resultado da luta é isso aqui. 7 pontos na cabeça da Tamika Brents, o olho dela está quase para fora. Não apareceu nenhuma feminista para defender essa mulher. Ela foi surrada por um homem que pôde lutar na categoria feminina porque disse que era mulher, que se sentia como mulher. Eu não consigo entender como é que gênero defende mulher numa situação dessa. Isso nos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo, a gente tem visto, em competições esportivas, é sempre um homem que se sente uma mulher e quer lutar na categoria feminina. Ou quer nadar, ou quer correr na categoria feminina. Enquanto que a gente não vê mulher querendo se sentindo homem e querendo concorrer na categoria masculina, né? Na Alemanha, pais são presos porque a filha se negou a assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de gênero. Uma aula de educação sexual em que foi ensinado para crianças mais ou menos de 6º ano, 11 anos, tinha crianças menores também, como é a relação sexual entre um homem e uma mulher, entre 2 homens, entre 2 mulheres, entre vários homens e várias mulheres, entre homens e animais. Algumas crianças passaram mal, desmaiaram. Uma das crianças não quis mais assistir à aula, foi apoiada pelos pais. O promotor de justiça processou, o juiz condenou a multa, ele não pagou, o juiz converteu em prisão, mandou ele se apresentar, ele não se apresentou, o oficial foi lá, pegou e prendeu. E essa mãe, eles estavam esperando ela desmamar para poder levar para a cadeia.
países ditos de primeiro mundo. No Canadá, é o Estado quem diz como os pais devem educar os filhos, e os pais podem perder a guarda deles se o Estado entender que eles os estão educando de forma diferente daquela que o Estado diz que é a correta. Essa nossa reunião aqui no Canadá não é possível. Isso aqui é considerado discurso de ódio, e nós todos estaríamos presos. Quem é professor, se não ensinar gênero na escola, é demitido. Se você é psicólogo, sociólogo, vai ter sua licença cassada para trabalhar. Se você é comerciante, seu alvará é negado. E é essa ditadura que já vivem lá. Procurem na internet, quem tiver um papel aí, anote. Essa mulher cuja foto aparece, ela tem um artigo chamado A Warning from Canada, um alerta vindo do Canadá. Peguem no original ou peçam alguém da confiança de vocês para traduzir, para não dizer que a tradução foi forçada, né? E ela conta na pele o que está se passando no Canadá. A Suécia, que dizem que é o lugar, né, um dos melhores lugares do mundo para viver, é o segundo país em número de estupros no mundo. Lá eles adotaram os banheiros de gênero, banheiros em que entram indistintamente homem e mulher. Qualquer uma de nós, mulher, num banheiro que entra homem, mulher, entra quem quiser. Que segurança nós temos de que não vão ser... Pode até não chegar a ser um estupro, mas uma insinuação sexual, uma passada de mão, algum abuso. Vocês, homens, que garantia terão de que não serão acusados de estupro ao entrar num banheiro que tem uma mulher? Você entra, a mulher quer ter relações sexuais com você, você não topa, ela fala, se você não topar, eu te acuso de estupro. É a minha palavra contra a sua. Quem trabalha na área jurídica sabe que a fala da vítima, no caso de estupro, tem um peso maior. Então, vocês, homens, também não têm segurança nenhuma num banheiro de gênero. Se uma criança, uma menina de 12 anos, 13 anos, que tenha uma cabeça pervertida, seja porque tem alguma patologia grave, seja porque foi totalmente desestruturada desde a infância, resolve que quer ter relações sexuais com você, homem adulto de 45 anos. Você olha para aquela menina de 12 anos e fala, eu tenho uma filha dessa idade, eu não dou conta de encarar. Aí a menina fala, ou você encara, ou você vai ser acusado de estupro sem ter feito nada. O que você prefere? Eu não consigo entender que isso seja defesa de mulheres ou de crianças ou de quem quer que seja. Eu falei com vocês que eu ia mostrar foto, quando eu falei da questão pela via da inclusão. Você transforma tudo em família, depois nada é família. E é uma coisa interessante, gente, que isso já está ganhando força na legislação. Só para vocês terem uma ideia, primeiro foi a luta pelo direito ao casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Na França, nós já temos o casamento póstumo. Se não me engano, o artigo 1171 ou 171 do Código Civil francês. Você faleceu, mas a pessoa pode se casar com você. E não adianta revirar no túmulo, não. E isso aconteceu. O ano passado, um policial que foi morto naquele atentado do Estado Islâmico, lá no jornal francês, em Paris, o companheiro dele se casou com ele no ano passado, numa cerimônia de casamento civil, a qual compareceram a prefeita de Paris e um ex-presidente da França, François Hollande, se não me engano. Então, lá é previsto. Existe também o automatrimônio. Você se casa com você mesmo. Eu não sei como é que faz o divórcio. Eu sou juíza de vara de família, mas não me perguntem como fazer divórcio de uma pessoa que se casa com ela mesma. Isso se chama automatrimônio. Tem o matrimônio póstumo. E já há projetos legislativos para reconhecer o casamento interespécie. É a mulher que se casa com um chimpanzé. É o homem que casa com um cachorro. Tá? Se tudo é casamento, nada é casamento. Se tudo é família, nada é família. Na Holanda, nós temos essa situação. As duas mulheres são casadas, os dois homens da ponta são casados, civilmente. Todos os dois se relacionam sexualmente com esse terceiro da ponta direita. E eles dois querem se casar com esse terceiro, mas não existe ainda na Holanda a poligamia. Então, a luta agora é para conseguir na legislação a poligamia. Acontece que essas duas queriam ser mães, quer dizer, eu acredito que essa que está grávida pelo menos queria. E aí, não sei como, vocês veem que ela já está grávida, com um barrigão. Na Holanda, você pode nomear um pai legal diferente do seu marido ou marida, do seu companheiro ou companheira.
Como ela tem uma companheira, uma esposa, ela vai nomear como pai legal um desses 3, aí não sei qual dos 3. Mas os 5 fizeram um contrato registrado em cartório de que os 5 vão educar essa criança. Os processos mais dolorosos que eu tenho na vara de família, e eu já estou numa vara de família há 12 anos, são dos mais dolorosos os de guarda de filho. Quem já passou por alguma demanda em vara de família envolvendo questão com filho sabe o quão doloroso isso é, como é difícil uma demanda de guarda entre pai e mãe. Agora imagina 5 brigando por uma criança. Eu falo que eu não sou juíza de vara de família nesse país, mas nem por todo o dinheiro do mundo. Na Noruega, vocês veem que tem 4 filhos aí, mas a mulher está grávida. Quando isso aconteceu, ela já tinha esse bebê que está na barriga, na foto, já tinha 3 meses. Essa mãe, um belo dia, isso era 16 de novembro de 2015, foi buscar os filhos na escola. E qual não é a sua surpresa? A diretora da escola tinha colocado os filhos dela para adoção. Sem um inquérito, sem um processo, sem nada prévio, sem nenhum aviso prévio. A diretora conversou com a aluna, com a filha mais velha do casal. A filha falou que a própria avó disse que Deus não gosta do pecado. Essa diretora concluiu que essa família não era apta para educar os filhos e entregou as crianças para um departamento de Estado na Noruega, não sei como se pronuncia, chamado Barnevernet. Essa mãe procurou a delegacia para dar início a um procedimento e queixa, imagino eu, não sei como é o termo na legislação deles. No dia seguinte, foi um outro funcionário do Departamento de Estado e tomou o bebê dela de 3 meses. Essa família, depois de muita luta, conseguiu reaver os filhos 30 ou 31 de maio do ano passado. Em função dessa família ter vindo a público se queixar, e essa mãe dizia: nós estamos sendo tratados piores do que pais que espancam, que batem, que abandonam. 38 outras famílias vieram a público dizer, o título é Barnevernet Kidnaps Children. Sequestram os nossos filhos. Nossos filhos estão sendo sistematicamente sequestrados por esse departamento. Aí, ó, vocês estão vendo aí? Barnevernet, com um T mudo, Kidnaps Children. No Reino Unido, em 5 anos, depois que o gênero foi introduzido na educação, houve um aumento de crianças com problemas psiquiátricos e, inclusive, de identificação sexual de 1000%. Em 5 anos, um aumento de 1000%. Na Escócia, 400%. Me digam se isso é bom. Esse documentário, por favor, anotem, pesquisem. Não tem como eu colocar aqui, porque é um documentário de 40 minutos. Esse senhor que vocês veem no vídeo é um sociólogo, mas ele é jornalista também. Na Noruega já existe gênero há mais de 20 anos e foi introduzido com a proposta, com a desculpa de que era para criar uma sociedade mais justa e igualitária, que não tem preconceito, que não tem violência. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo nos banheiros de gênero, nós estamos vendo o que está acontecendo nos esportes, né? Se o gênero onde ele foi implantado, se ele trouxe realmente uma sociedade mais justa, mais igualitária. E ele percebeu que mais de 10, 15, 20 anos de gênero na Noruega, ele foi numa empresa de engenharia que só tinha engenheiros. Ué, mas não é para ter oportunidade igual para homem e mulher? Então era para ter metade de engenheiro, metade de engenheira. Afinal de contas, além de ninguém nascer homem ou mulher, você poder mudar quantas vezes você quiser, não tem diferença nenhuma. O pessoal fala que gênero é para acolher a diversidade. Diversidade é diferença, é o respeito à diferença. Só que se nós somos todos iguais, no sentido de que homem e mulher é a mesma coisa, gato, cachorro, papagaio, adulto e criança é a mesma coisa, que diversidade que tem? Nós somos todos iguais, é uma mesmice só, né? Esse sociólogo, então, foi pesquisar, no hospital só tinha enfermeiras. Ele falou, tem alguma coisa errada. Ele procurou a responsável do Estado por oferecer políticas públicas igualitárias, mesma quantidade de vaga de engenheiro para homem e mulher, mesma quantidade de vaga de enfermeira para homem e mulher. Ela falou, não tem nada errado, não. Está oferecido.
igualzinho. Então, por que tem só engenheiros nessa empresa? Por que só tem enfermeiras nesse hospital? Porque não aparecem candidatos do outro sexo. E aí ele sai pesquisando no mundo inteiro, gente. Ele vai pesquisar, ele vai encontrar um pesquisador nos Estados Unidos que faz testes com bebês, salvo engano, bebês que têm o que a gente chamava antigamente de hermafroditismo, né? Ele coloca um emborrachado, brinquedos femininos, masculinos e neutros. Os meninos engatinham para os brinquedos masculinos, as meninas para os femininos. Ele fala, mas 9 meses já deu tempo de você obrigar a menina, porque pelo gênero você só foi homem, só se tornou homem porque você foi obrigado a ser homem. Você foi criado com um carrinho, com bola, botaram uma calça, falaram com você que não pode chorar, tem que ter barba e voz grossa, então, se tivesse colocado uma saia, um batonzinho, alguma coisa, tinha virado mulher. A ideia do gênero é essa, eu sou mulher porque eu fui obrigada, eu fui criada impositivamente para ser mulher. E todas as que estão aqui, e os homens da mesma forma. Falou, então já deu tempo de obrigar esses pobres coitados, esses bebês, a serem menino ou menina. Ele encontrou, então, um pesquisador na Inglaterra, é uma das maiores autoridades em autismo no mundo. Se não me engano, ele é pediatra, neuropediatra. Eles estudam o cérebro de crianças, até para pesquisar a questão do autismo. Esse cientista faz pesquisas com bebês de 1 dia de nascidos. E ele observou que o quê? As meninas olham mais tempo para... coloca câmera, objeto, máquina e face humana. As meninas olham mais tempo para a face humana, os meninos para a máquina. Então, ele fala, não é tudo biologia, mas não pode ignorar a biologia como o gênero propõe. Ele, não satisfeito, procura uma outra cientista darwinista, e ela fala, não faz o menor sentido se, ao longo da evolução das espécies, a mulher se especializou, passou a ter útero e seios, capacidade para gestar e amamentar. Se isso não alterasse o psiquismo dela, a humanidade já tinha acabado. Gente, presta atenção, quem é mãe aí teve parto normal. Se tem alguma corajosa aí. Um homem tendo parto normal. A humanidade acabava na 2ª geração, gente. Cá para nós. Acabava na 2ª geração. O pai teve o filho. Meu filho, não tenha filhos em hipótese nenhuma. Não precisava de controle populacional, era só botar o homem para ter filho. Não tenha. É uma dor absurda, horrorosa. Meu filho, impossível. O filho não ia ter filhos, acabava a humanidade na 2ª geração. Morreu o pai, morreu o filho, acabou a humanidade. Entendem? Então, ela fala, não é possível, é óbvio que há diferenças entre homens e mulheres. E não são só biológicas, é do psiquismo também. Ele volta na Noruega, mostra para os teóricos de gênero que ele entrevistou, eles ignoram, desprezam como se fosse pesquisa de menino de pré-primário. Esse sociólogo, então, leva esse documentário dele, ele apresenta em cadeia nacional, e aí o parlamento nórdico, que é Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, se não me engano, para de financiar os estudos de gênero naquele país. Esse departamento de gênero, então, vai para a Suécia. Por favor, olhem na internet, chama-se O Paradoxo da Igualdade. O Paradoxo da Igualdade. Está legendado. E no Brasil, o que está acontecendo? Eu já caminho para o fim. Enquanto não conseguem mudar as leis e a cabeça das pessoas, os defensores e promotores da ideologia de gênero já estão agindo contra a lei e em desrespeito para com os pais, doutrinando crianças e adolescentes nas escolas com livros e propostas pedagógicas na linha dessa ideologia. E aqui eu quero fazer uma defesa, embora o drama maior seja nas escolas, eu quero fazer uma defesa dos professores, diretores, dos bons educadores que, graças a Deus, existem nesse país. Eu tenho um profundo respeito e carinho pelos meus ex-professores, pelos professores que são verdadeiramente educadores. Eu considero esses que amam educar, ensinar verdadeiramente, como sacerdotes, porque, como vocês sabem, no nosso país, professor é muito bem remunerado, né, gente? Pois é. Então, eles dão aula, permanecem nas escolas com o esforço que fazem, a grande maioria tendo que dar aula de manhã, de tarde, de noite, para conseguir ter uma remuneração razoável, não é nem justa, porque amam o que fazem, né? E muitos professores vêm tendo formação sobre gênero nos últimos 10, 15 anos, mas não lhes é dito para ler os teóricos de gênero.
falam com eles que gênero é para a defesa da mulher, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas não mostram para eles o que está acontecendo nos países onde o gênero foi implantado. Se a gente está tendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem violência. Também não dão para eles lerem os teóricos de gênero, como a senhora Judith Butler. Quem quiser pode anotar para ler. Gender Trouble, Problemas de Gênero, está traduzido no Brasil, e tem um outro dela que chama Undoing Gender, que não foi traduzido ainda. Né? Então, na verdade, os professores, muitos foram usados, alguns poucos são verdadeiramente não professores, são militantes disfarçados de professores. E esses, então, disseram, há 2 anos e meio atrás, nós tivemos no país inteiro a discussão sobre gênero nos planos municipais. E muitos professores, que não são professores, na verdade, são militantes disfarçados de professores, falaram, com lei ou sem lei, eu não estou nem aí, eu ensino gênero e vou continuar ensinando. Então, na verdade, a gente tem visto esse absurdo na legislação, na prática brasileira. Eu vou saltar esse vídeo, porque o nosso horário já está adiantado. Nós temos escolas de BH, vocês veem aí a reportagem, podem consultar depois na internet, adotam banheiros de gênero, banheiros unissexes, para crianças e deixam pais revoltados. Esse caso aí, na reportagem, conta de um menino que chegou em casa, o pai percebeu que ele estava mijado. Ele tinha feito xixi nas calças. E ele vai perguntar o que aconteceu. Ah, pai, agora os banheiros entra menina e menino, eu não me senti confortável. E o pai ficou revoltado porque não foi feita nenhuma consulta aos pais, nenhuma conversa prévia, nada. Os evangélicos aqui conhecem essa senhora, a pastora Damares. Ela é uma pastora, ela é assessora parlamentar. Nesse vídeo, que eu vou deixar de passar para os senhores, mas pesquisem na internet, ela fala dos deveres de casa que estavam sendo dados. Menino dá beijinho em menino, menina dá beijinho em menina, para ficar. Um material escolar, um livro didático que ensina como fazer sexo, inclusive com direito às posições, para crianças a partir de 2 anos. O Kama Sutra para crianças nas escolas. Né? Para vocês terem uma ideia do que é essa proposta de gênero nas escolas. E agora eu consigo ler, não. Ali a respeito do Pedro II, né? Adotam termo alunx para se referir aos estudantes sem definir gênero. Você não é nada. Você não é menino, você não é menina, você não tem identidade. Você é um papel, você muda quantas vezes quiser. Então, não é aluno, não é aluna, é alunx. Né? Umas coisas assim absurdas. E agora, passando por cima do povo brasileiro que recusou o gênero nos planos nacionais, estaduais e municipais de educação, querem colocar a ideologia de gênero na base nacional curricular comum. O que fazer? A coisa é muito mais grave do que se imagina. Por quê? O Congresso Nacional, depois de amplo debate democrático, todo mundo pôde falar a favor ou contra, retirou o gênero do Plano Nacional de Educação. No ano seguinte, o que o MEC fez, através do CONAI, dos fóruns de educação, mandou que os municípios incluíssem nos respectivos planos estaduais e depois os estados nos estaduais o gênero. Em Divinópolis, eu acompanhei de perto essa questão, e na Câmara os vereadores chegaram a ficar revoltados, porque no momento em que apareceu o gênero no texto, um deles perguntou o que se tratava, e a resposta da secretária municipal de educação é de que isso veio de cima para baixo com a ordem de incluir sob pena de não repasse de verbas, para vocês verem a honestidade da coisa. Houve uma outra situação muito estranha também em Divinópolis, que o professor que redigiu o capítulo onde estava incluído o gênero, ele jura de pé junto que ele não escreveu gênero nenhuma vez. Ele viajou em lua de mel, quando ele voltou, tinha gênero no texto, várias vezes. Então, não tem debate democrático, não foram consultados os pais, os professores. Eu conversei com vários professores, diretores que participaram dos grupos de estudo, nada foi discutido sobre gênero. E mais do que isso, gente, a minha cabeça de jurista deu um nó quando começaram. Eu falei, como assim? Tirou no nacional, vão colocar no estadual e no municipal? No direito existe uma coisa chamada hierarquia das normas. Se a competência é do federal, o estadual e o municipal não podem extrapolar, não podem negar o federal ou contrariar o federal. Isso aí já me demonstrou que as leis brasileiras já não estão sendo seguidas, já não estão tendo validade.
não estão sendo respeitadas, mas não é pelo povo que desrespeita, não, é pelo próprio governo. Foi tirado. 98% dos municípios votou o plano municipal sem gênero. Os estados, na quase totalidade, no nacional não tem nada. Os que querem impor gênero, não satisfeitos, fizeram o quê? Volta com gênero na Base Nacional Comum Curricular. Para começo de conversa, essa Base Nacional Comum Curricular ela é inconstitucional e ilegal. Isso, para mim, é mais uma prova de que nós não estamos sendo governados mais pelas nossas leis. Rasga-se a Constituição, rasga-se a legislação infraconstitucional. Por quê? Eu não vou descer a minúcias aqui agora, mas vários artigos da Constituição dizem que nós temos 3 sistemas educacionais. O nacional, os estaduais e os municipais. Quando você unifica tudo só na mão da União, centraliza tudo, na prática você elimina os sistemas educacionais estaduais e municipais. A diretora lá na escola dela não vai ter mais autonomia nenhuma, o prefeito também não, o governador de estado também não. É a União que diz o que é ensinado para os nossos filhos. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 9º, é uma lei de 1996, ela diz que tem que trazer o currículo com seus conteúdos mínimos. O próprio nome já é uma contradição. Base curricular. Se é base, não é currículo. Tanto que a lei é a lei de diretrizes e bases. Diretriz e base é o quê, gente? É alicerce. Não é minúcia. O currículo já desce. Né? O que tinha que ter? O conteúdo mínimo do currículo. O que é isso? Você tem que ensinar português, matemática, geografia, história, ciências, filosofia. E dentro dessas matérias tem que ter pelo menos esse conteúdo. História vocês têm que estudar. O descobrimento do Brasil, a fase do Império, depois a República, depois não sei o quê. Isso. Mas não descer a minúcias do que o professor vai ter que fazer em sala de aula. Com essa Base Nacional Curricular Comum, o professor passa a ser um papagaio do governo. A base ainda tem 19 referências a gênero. É tanto desrespeito à democracia, nós estamos tanto sendo comandados por uma legislação internacional, porque vocês vão me perguntar de onde vem isso? De compromissos do governo federal com a ONU. A ONU quer implantar gênero em todos os países do mundo. E o CONAI, quem é da área de educação sabe, o Conselho Nacional de Educação, que até mais ou menos 2010 era um órgão consultivo de apoio ao presidente, ao ministro da Educação, passou a ser órgão deliberativo e normativo. E os membros passaram a não ser todos nomeados pelo presidente. Ou seja, hoje eles mandam mais do que o presidente, do que o ministro, porque eles colocam lá o que eles querem, eles deliberam e baixam normas como querem, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a lei de diretrizes e bases. E parece que ninguém está aí, nem aí, ninguém está vendo. E aí, na Base Nacional Curricular Comum, tem um dos artigos que fala de gênero, fala que o professor de artes tem que problematizar questões de corpo, pessoais e coletivas. Problematizar é o quê? Criar problema, gente. Então, se o peladão do MAN resolver aparecer na sala de aula do seu filho, ou do seu neto, ou do seu irmão, ou do seu sobrinho, e dizer que ele é um objeto, porque aquela performance, labeto, é isso, eu sou um objeto, você me manipula como eu quiser, e o professor de gênero disser para os seus filhos, seus netos, eu sou um objeto, você me manipula, pelado, ele está problematizando. E como está problematizando? Questões de corpo. Você, pai ou mãe, vai à escola brigar, o professor vai dizer, eu estou amparado pela lei. Você quer tirar o seu filho de escola, coloca na outra escola, a outra escola também é obrigada, porque a partir da homologação da Base Nacional Curricular Comum, todas as escolas públicas e privadas serão obrigadas a educar com gênero. Houve 5 audiências, num país do tamanho do Brasil, houve 5 audiências públicas no Brasil, em algumas capitais. Em todas, uma imensa manifestação de pais, professores, pessoal da área jurídica, pessoal da área médica, dizendo, tem um vídeo muito interessante da doutora Carla Dorgan, procurem na internet, 3 minutinhos só, em que ela fala, não tem base científica nenhuma essa teoria de gênero, por isso que não é teoria, porque não tem base nenhuma científica, não tem compromisso nenhum com a ciência. Eles decretaram que acabou a lei da gravidade e agora querem que a gente jogue as nossas crianças prédio abaixo para provar isso. Ou seja, fazer dos nossos filhos um laboratório. Das escolas, um verdadeiro laboratório de experimento.
E essa doutora Carla Dorgan, que é médica, ela fala em nome de um grupo de médicos que estuda questões de diversidade, ela pede, não façam dos nossos filhos o experimento que falta à ideologia de gênero. E, no entanto, apesar de toda a movimentação no Brasil inteiro, até agora, até onde se tem notícia, ainda 19 referências a gênero na BNCC. O senhor ministro da Educação tem competência para retirar gênero da BNCC, mas parece-nos que ele ainda está acreditando que gênero é sinônimo de sexo. E, se ele achar isso, ele não vai ver por que tirar. Né? E é preciso que sejam tiradas todas as referências a gênero. Se mantiver uma só, já é o suficiente para eles. Então, o que vocês podem fazer? Vou saltar isso aí. Conversem sobre ideologia de gênero, leiam sobre o assunto, estudem. Um site para vocês pesquisarem, que tem muito farto material, é esse aí, rededefesadafamilia.com.br. Procurem os deputados estaduais e federais, os senadores em quem votaram, e digam-lhes que não querem gênero na BNCC ou em qualquer outra lei. Assinem, isso é muito urgente, a petição eletrônica que pede seja pautada na urgência o projeto de lei que exige a tramitação da BNCC pelo Congresso Nacional. O projeto de lei que pede... O pedido de urgência é 7331, se não me engano. O projeto de lei, eu não tenho certeza do número, mas posso passar depois para o presidente da Câmara, ou para a Geisa, ou para a Juliana, tá? Para que vocês possam assinar, dizendo ao ministro, não queremos... Aliás, nesse caso, é para o presidente da Câmara, no Congresso Nacional, da Câmara Nacional, Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, pedindo a ele que desengavete o projeto de lei que exige que a BNCC tramite pelo Congresso, porque é uma lei que está sendo colocada pelo Executivo, sem discussão nem votação em nenhuma Câmara Legislativa, nem municipal, nem estadual, nem federal. Então, existe um projeto de lei que exige que a BNCC tramite pelo Congresso, seja discutida, votada, passível de emenda. E tem um pedido de urgência na tramitação desse projeto para que possa ocorrer antes da homologação da BNCC, que está prevista para esse mês de novembro. Então, uma das coisas que se pode fazer é assinar essa petição eletrônica. Além de mandar chuvas e chuvas de e-mails, telefonemas para os gabinetes dos deputados, do deputado Rodrigo Maia, especialmente. Procurem conversar com os filhos sobre o que eles estão aprendendo na escola. Vejam qual é o material pedagógico que está sendo usado na escola de seus filhos. E eu encerro por aqui. Espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês. Tinha muito mais coisa para partilhar, mas o adiantado da hora não nos permite. Agradeço a atenção, a disposição de aguentar esse falatório esse tempo todo. E desejo que vocês realmente estudem o assunto, pesquisem, se aprofundem e que comecem a agir, porque nós já vamos sofrer as consequências dessa política de gênero na legislação. Muito obrigada.